Existem espalhados pelo mundo alguns objetos e artefatos tanto modernos quanto antigos que chamam a atenção pelas perguntas sem resposta relacionados a eles. Vindo de algum objeto que não sabemos a sua origem ou seu propósito, há até achados históricos que parecem não pertencer à sua época. Então, sabendo disso, eu decidi listar no vídeo de hoje alguns objetos misteriosos e artefatos fora do seu tempo. O primeiro caso nos leva diretamente ao distrito de Capitol Hill, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde em uma rua residencial estava localizada uma máquina de refrigerante. Até aí nada demais, a questão é que essa máquina não era necessariamente uma máquina de refrigerante comum. Afinal, ela era um modelo bem velho, datado dos anos 70, que teoricamente vendia bebidas da Coca-Cola. Porém, essa vendia produtos de diversas marcas. E os botões para selecionar a sua bebida, por algum motivo, mostravam um papel escrito mistério. Ou seja, você meio que não sabia exatamente o que você estava comprando. Sendo que é dito que ela vendia até latas bastante difíceis de se encontrar no mercado comum. Há até produtos que já não eram mais vendidos, ou bebidas que não eram sequer vendidas em território americano. Graças a isso, essa máquina de refrigerante virou uma espécie de ponto de interesse dentro da cidade, chamando a atenção tanto de locais quanto de turistas, também aparecendo na mídia local pelo menos a partir de 2002. Essa atenção também fez com que ela fosse vandalizada, como vocês podem ver. Se acredita que a máquina apareceu naquela vizinhança em algum momento no final dos anos 90, e desde então até mesmo lendas urbanas foram criadas em relação à máquina, a qual desapareceu misteriosamente em junho de 2018, nunca mais voltando para o local onde ela foi colocada inicialmente, sendo que pouco tempo após o seu desaparecimento, uma página no Facebook chamada Mystery Soda Machine começou a postar imagens da máquina em diversos pontos turísticos de Seattle, com imagens que eram claramente montagens. Mas o fato é que hoje não sabemos o que realmente aconteceu com essa máquina e qual era a identidade das pessoas que a abasteciam e coletavam seu dinheiro, apesar de existir uma foto onde é possível ver elas fazendo justamente isso, mas ainda não sabemos as suas reais identidades e aonde está essa máquina atualmente. E agora, seguindo em frente, temos uma série de azulejos que são encontrados em diversas cidades, tanto dos Estados Unidos quanto da América do Sul, que ficaram popularmente conhecidos como Toynbee Tiles, ou as placas de Toynbee. Essas placas foram colocadas em asfaltos dessas cidades, contendo mensagens bem crípticas, sendo mensagens que ninguém sabe exatamente o seu real significado. A maioria delas contém a mesma mensagem, que no caso é a seguinte: Toynbee Idea in Movie 2001 Resurrected Dead on Planet Jupiter. Como alguns de vocês devem imaginar, essa é uma possível referência ao filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, tendo algumas placas que mencionam seu diretor, o Stanley Kubrick, diretamente, possuindo também menções a teorias da conspiração que geralmente mencionam os Estados Unidos e a União Soviética. E existe até uma notícia na Folha de São Paulo, datada de 19 de setembro de 2010, que reporta que uma dessas placas apareceu na Avenida Paulista. E segundo essa matéria, essa placa tinha a frase House of Hades, One Man vs The Media Machine in Society 2010. Eu não encontrei muitas informações sobre esse caso da placa da Avenida Paulista em si, mas eu encontrei uma imagem de um azulejo que tem exatamente esses escritos. E dado informações presentes na imagem, parece ser de fato a placa que está presente lá. As placas de Toynbee também estão presentes no Chile e na Argentina. As primeiras aparições conhecidas das placas de Toynbee foram reportadas a partir dos anos 80 em cidades dos Estados Unidos, com a sua primeira aparição na mídia feita em 1994 no jornal Baltimore Sun, sendo que novas placas vêm surgindo até bem recentemente. E o nome Toynbee, que aparece na maioria das placas, pode ser uma referência a um historiador inglês chamado Arnold J. Toynbee, mas não se tem certeza disso. O local onde essas placas mais aparecem é na cidade de Filadélfia. Logo, existe a forte teoria que aponta que o autor dessas
placas vêm de lá. E em 2011 foi lançado um documentário chamado Resurrected Death: The Mysteries of the Toynbee Tiles, onde o artista Justin Duerr levanta a possibilidade do autor das placas ser um homem da Filadélfia chamado Severino Verna, que possivelmente usava o pseudônimo James Morasco. James Morasco era um homem que entrava em contato com diversos jornais durante o início dos anos 80, falando da sua ideia de colonizar o planeta Júpiter, já que, segundo ele, esse planeta era capaz de ressuscitar os mortos. Não existem muitas informações dele na internet e a maioria dos resultados estão ligados diretamente com o mistério das Toynbee Tiles. E segundo as fontes que falam dele, além da menção de Júpiter que aparece como visto antes em alguma das placas, ele também teria chegado a essa conclusão se baseando nos trabalhos do historiador Arnold Toynbee, além dele supostamente falar bastante do filme 2001. Logo, esse tal de James Morasco, ou Severino Verna, se tornou o principal suspeito de ser o autor por trás das placas de Toynbee, porém isso nunca foi confirmado e talvez nunca seja. Logo, a real identidade do criador das placas e o seu real significado ainda é um grande mistério. Existe um nome dado a certos objetos que não são completamente compreendidos hoje em dia, que no caso são artefatos fora do seu tempo, ou Out of Place Artifacts em inglês. Esses artefatos datam de muitos anos atrás, porém, pelo menos à primeira vista, eles parecem algo muito à frente do seu tempo, abrangendo também para artefatos que foram encontrados em lugares que eles não deveriam estar, ou não existe uma explicação convincente da sua existência. É claro que esse conceito permitiu o surgimento de algumas coisas que posteriormente foram consideradas farsas ou mal interpretações, como é o caso de um objeto que ficou conhecido como Babilonokia, que seria uma espécie de celular muito parecido com o Nokia que dataria do período babilônico, tendo até escritas cuneiformes nele. Mas é claro que isso não é um artefato real, mas sim um trabalho de arte feito por um artista chamado Carl Wenganter, que foi usado para criar uma fake news na internet. Ou até as polêmicas figuras de Akambaro, que são uma série de mais de 30 mil estatuetas encontradas em 1944 na cidade de Ancabaro, no México, por um imigrante alemão chamado Valdemar Jurud, que era dito por ter sido criadas por povos pré-colombianos, sendo que algumas dessas figuras lembram bastante dinossauros, criaturas que sabemos que desapareceram da face da Terra antes do surgimento do ser humano. A existência dessas figuras supostamente feitas há séculos atrás levantou a ideia de que, pelo menos nas Américas, dinossauros e humanos coexistiram. Mas a legitimidade dessas figuras é bem questionada, sendo mais provável que elas tenham sido feitas recentemente, alguns anos antes do seu descobrimento em 1944 por fazendeiros locais. E ainda falando de povos pré-colombianos, temos uma escultura que chama a atenção pela figura que é representada nela. Descoberta em 1933, a cabeça que tem esse nome aí é uma cabeça feita de terracota que possivelmente era parte de uma estátua maior. Ela foi encontrada também no México em um túmulo que data de entre 1476 a 1510. E como vocês podem ver, a figura representada nessa escultura não parece um nativo americano, mas sim um homem europeu. Pessoas inclusive apontam a similaridade do estilo da cabeça com as esculturas romanas, levantando a ideia de que os nativos das Américas teriam de alguma forma entrado em contato com o Império Romano. Mas de fato não se sabe o que essa cabeça é e como ela foi parar naquele túmulo, mas existem algumas hipóteses, como dela ser uma farsa plantada durante a sua descoberta, ou até sendo de fato uma representação de um europeu, já que o túmulo data de uma época em que os europeus já tinham pisado nas Américas. Mas nada disso nunca foi confirmado e o que essa cabeça é ainda hoje é um grande mistério. Mas também temos outros objetos que são considerados fora do seu tempo, como é o caso da máquina de Antikythera, que é chamada de o primeiro computador da história, considerado um computador analógico. A máquina foi descoberta em 1901, estando submersa nas costas da ilha grega de Antikythera.
sendo datada do século I a.C., mais precisamente do ano 87 AC. A máquina foi construída na Grécia e tinha como propósito o estudo dos céus, prevendo coisas como posições dos astros e eclipses, servindo até mesmo como um tipo de calendário. Ela previa a posição de astros no espaço através de engrenagens que tinham dentro dela, com cada roda representando um astro em específico, fazendo até que inicialmente pensassem que a máquina se tratava de um relógio mecânico rudimentar. Se acredita hoje que houveram máquinas que antecederam essa que nunca foram encontradas, porém a sua autoria e origem exata é desconhecida. Mas ainda assim, a máquina é bastante complexa, especialmente para o seu período histórico. Isso me lembra até mesmo de uma escultura grega datada de 100 anos antes de Cristo, que alguns dizem que mostra uma mulher usando algo parecido com um notebook. Mas eu não preciso explicar que isso não é um notebook, né? Outra máquina bastante avançada da antiguidade é uma invenção chinesa chamada sismoscópio, desenvolvida no ano 132 pelo historiador e astrônomo Zhang Heng, que foi projetada para prever terremotos. O que é fascinante, já que isso é uma coisa que é complicada até hoje em dia. Meio que você não consegue prever que vai acontecer um terremoto em uma determinada região, assim como você consegue fazer uma previsão do tempo, por exemplo. Terremotos simplesmente acontecem e não tem muita coisa que você pode fazer. Mas essa máquina, que foi feita há quase 2000 anos atrás, de certa forma conseguia fazer isso. Ele se tratava de um vaso de bronze com figuras de dragões ao redor dele, que tinham bolas de bronze na sua boca e sapos com as bocas abertas abaixo que recebiam as bolas das bocas dos dragões. Isso foi bem esquisito de descrever. Esses dragões soltavam sua bola quando teoricamente um terremoto acontecia em sua direção. Porém, o mecanismo que faz isso acontecer é incerto até hoje. Outros artefatos interessantes são as esferas de Klersdorp, que são uma série de objetos encontrados por mineradores em uma mina de pirofilita, localizada na África do Sul, que segundo medições datam de cerca de 3 bilhões de anos atrás, época em que meio que não existia vida complexa na Terra, muito menos vida humana, mas de alguma forma essas esferas não parecem algo natural, sendo algo que parece ter sido feito com mãos humanas, o que obviamente levanta conspirações que falam de uma espécie inteligente que vivia na Terra antes dos seres humanos, ou coisa parecida. Mas os geólogos acreditam que de fato essas esferas são formações naturais. Inclusive, existe toda uma área exclusiva nos Outer Place Artifacts que lidam justamente com coisas criadas naturalmente que são confundidas com artefatos criados pelo homem, como é o caso de uma suposta pirâmide que está localizada próxima à cidade de Visoko, cidade localizada na Bósnia, já que desde 2005 um empresário local chamado Sermi Osmanagic afirma que essas formações que vocês estão vendo são pirâmides feitas por um povo ancestral que habitou a região há milhares de anos atrás, quando na verdade essas coisas são apenas pequenos vales. Acredita-se hoje que esse homem criou essa teoria da conspiração para alavancar o turismo na região. E por fim, nós temos o artefato que ficou conhecido como o dodecaedro romano. Esses são objetos datados entre o século II e o século IV que eram utilizados no Império Romano. Eles chamam a atenção pela sua forma meio alienígena, sendo um pouco diferente dos objetos que eram usados naquela época. Foram recuperados cerca de 116 desses artefatos que estavam espalhados por praticamente todo o território romano ocidental. E além da sua forma não usual, o que chama a atenção neles é o fato de não sabermos exatamente qual era o seu propósito. Afinal, não existe nenhum registro da época descrevendo essas coisas, o que levanta a ideia de que a sua função era bem mundana, a ponto de ninguém se prestar a descrevê-las. E as teorias vão de um instrumento matemático, uma parte de uma arma, um brinquedo ou um item decorativo. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns objetos e artefatos misteriosos. Não se esqueçam de comentar alguma coisa aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!